Boa tarde a todas e todos. É uma grande satisfação estarmos aqui novamente reunidos nesta semana do Desnudando o Teletrabalho. Hoje nós teremos a grande honra de receber a nossa corregedora regional, que vai falar sobre o teletrabalho para magistrados e a resolução Prescore 17/2021, que regulamentou o teletrabalho. A doutora Marisa Santos nos dá a honra de vir explanar sobre essa resolução e nos esclarecer e fazer tantas outras considerações que todos estão efetivamente muito interessados em saber. Nós estamos com transmissão pelo canal do YouTube da EMAG. Nós temos feito a audiodescrição ao início dos nossos eventos. A doutora Marisa já debutou na audiodescrição e eu vou pedir que mais uma vez ela a faça ao início de sua fala. Eu farei a minha agora. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, semilongos, partidos ao lado, uso óculos de aro cinza, tenho olhos castanhos escuros, estou trajando uma blusa preta, um colar de argolas douradas e brinco também de argolas, e ao fundo aparece o logo da EMAG, escrito EMAG 30 anos, nas cores vermelha e azul. Nós estamos comemorando 30 anos de criação da EMAG, e esse logo tem também uma seta formada por 17 bolinhas coloridas nas cores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e essa seta indica para o alto e para frente, como pretendemos sempre evoluir. É uma satisfação muito grande a nossa escola realizando esse evento, que foi coordenado pelo desembargador federal José Marcos Lunardelli, pela juíza federal Renata Andrade Lotufo, pelo juiz federal Décio Jimenez, que estão aqui conosco, e agradeço muito a colaboração e a participação, e também coordenado por mim, Terezinha Caserta, que sou diretora da Escola de Magistrados. Nós vamos receber as suas perguntas e comentários no chat, elas serão muito bem-vindas. Nós temos um público bastante interessado, durante essa semana tem participado bastante, isso torna o nosso evento muito mais dinâmico. Eu peço apenas que coloquem o seu nome e ao final nós transmitiremos essas perguntas à doutora Marisa, que as responderá na medida do possível, se o tempo o permitir. Nós idealizamos este evento, na verdade, por sugestão de colegas, juízes, servidores, que fizemos uma enquete. Esse foi o tema mais votado. Eu sei que todos estão muito interessados, porque houve muitas mudanças, tem havido ao longo do tempo nas relações e também nos processos de trabalho, em virtude do fenômeno da transformação digital. E o início dos trabalhos com o processo eletrônico mostrou que ele realmente acelera e torna mais eficiente a prestação jurisdicional, e nós tivemos também, mais recentemente, a instituição do juízo 100% digital, e o teletrabalho, que foi iniciado para juízes por força do início da pandemia, acabou se transformando numa realidade bastante exitosa, né, em todos na iniciativa privada, no setor público também, e no nosso tribunal em especial, os resultados foram muito positivos, e mostrou que traz benefícios diretos e indiretos, tanto para a administração, quanto para o magistrado, servidores, e para toda a sociedade também. O teletrabalho já era autorizado desde 2016 para servidores, por resolução do CNJ, e o anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura, que foi aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, prevê o teletrabalho para servidores e também para magistrados.
o CNJ também, por resolução de 2020, autorizou o teletrabalho em algumas condições específicas, como deficiência, necessidades especiais, doença grave do magistrado ou de seu dependente. Então, tudo isso mostrando que se caminha para o teletrabalho de forma mais permanente, promovendo uma cultura que é orientada por resultados, com foco no incremento da eficiência e da efetividade que o teletrabalho pode proporcionar. E também as facilidades, especialmente em grandes cidades, onde há dificuldades de deslocamento, demora no trânsito, isso gerando, obviamente, cansaço, estresse, enfim, os benefícios para as pessoas que podem se poupar disso. E também colabora com metas de sustentabilidade, conforme o Programa de Logística Sustentável do CNJ e dos tribunais também, estimulando o uso racional dos recursos e a redução de emissão de poluentes. E, claro, possibilita também a economia de recursos públicos pelo Poder Judiciário, o que é sempre interessante, porque sabemos que os nossos orçamentos estão ficando insuficientes para toda a demanda. O CNJ vem estudando também a instituição do teletrabalho, mas o nosso tribunal, por iniciativa da Corregedoria, já baixou a sua resolução, a de número 17, de 2 de julho de 2021, disciplinando a forma como ele pode se dar doravante mesmo, desacelerando a pandemia e se retornando ao atendimento presencial. Então, nós teremos hoje, para falar de modo muito mais eficiente sobre tudo isso, a nossa corregedora regional, a desembargadora federal Marisa Santos, ela que foi coordenadora do Gabinete de Conciliação, do TRF, foi também coordenadora dos Juizados Especiais Federais, presidente do Juizado Especial Federal Previdenciário e da Turma Recursal de São Paulo, presidiu a Comissão de Expansão dos Juizados Especiais Federais, foi, na primeira instância, titular da 7ª Vara Federal Civil da Subseção de São Paulo, foi, antes de ingressar na magistratura, procuradora do Estado de São Paulo, assim como eu, com boas lembranças da procuradoria, né, doutora Marisa? Ela que é mestre em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, autora de vários livros, entre os quais se destaca o Direito Previdenciário Esquematizado, da editora Saraiva. Nós agradecemos imensamente a sua colaboração, a sua contribuição, sua participação, doutora Marisa, e a palavra é sua. Boa tarde a todos, doutora Terezinha, doutor Lunardelli, doutora Renata Lotufo, doutor Décio, que são os que vejo aqui, em nome de quem eu cumprimento todos os nossos... Desculpem aqui que apareceu uma ligação aqui para mim, estranho. Eu cumprimento em nome dos senhores todos os nossos juízes, os nossos servidores, todos que estão aqui assistindo, acompanhando esse evento. Aliás, a EMAG vem se destacando muito, né, nos eventos, são sempre temas muito interessantes, muito oportunos, né, tem sido muito bom saber das atividades da EMAG e participar de algumas delas também, né? De vez em quando a gentileza da doutora Terezinha me traz aqui. Gostaria de ter podido assistir aos outros dias, né, em que se tratou da questão do teletrabalho, mas eu realmente não consegui mesmo. Então, eu sou, para me apresentar, eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos escuros, já sou uma pessoa idosa, tenho 33 anos de carreira, o meu cabelo é curto nesse momento, está castanho escuro, mas eu, na verdade, já não sei mais qual é a cor do meu cabelo. Estou usando uma blusa estampada, né, uma estampa geométrica branca e rosa, e vou tratar, então, do trabalho não presencial dos magistrados.
Eu sei que vocês têm debatido, né, trouxeram especialistas, eu só pude acompanhar pelo grupo de WhatsApp, mas acho que a questão é muito interessante. A resolução que disciplinou aqui na terceira região é uma resolução longa, né, a resolução 17, mas eu vou abordar assim, as questões que têm aparecido normalmente, as minúcias, né, os detalhes, para que eu tenho que consultar a resolução, porque são tantas situações, né? Mas eu vou tratar aqui de dizer como se chegou à resolução, por que se chegou a ela e o que se está tratando hoje. Como os senhores sabem, né, o teletrabalho já foi disciplinado em 2016 pelo CNJ, a resolução 227, que foi recentemente alterada pela resolução 375, de 2021. Nós temos feito aqui, isso para os servidores, né? E isto vinha caminhando, os servidores com teletrabalho, com essa facilidade, né, em algumas situações, até que veio a pandemia, né, esta administração tomou posse no dia 2 de março, hoje se completa exatamente 1 ano e meio, né, da administração, e no 2 de março, e no dia 12 de março, ou seja, 10 dias depois, foi baixada a portaria conjunta da presidência e da corregedoria número 1, onde se facultou aos magistrados e aos servidores do grupo de risco que trabalhassem, né, remotamente pelo prazo de 14 dias, aqueles 14 dias subsequentes. E se recomendou que as sessões do tribunal e as audiências do primeiro grau fossem feitas de forma eletrônica, né, por videoconferência. Bom, a história os senhores conhecem, nós estamos com essa resolução prorrogada até 30 de setembro, né? Hoje é 2 de setembro, nós estamos até 30 de setembro com essa prorrogação. Então, estamos nesse teletrabalho por conta da pandemia até 30 de setembro. Só que em 20 de agosto de 2020, então, em março saiu a portaria conjunta 1, dando 15 dias. Em agosto de 2020, o tribunal baixou a resolução 370, do dia 20 de agosto, que dispôs sobre o teletrabalho não presencial em suas diversas modalidades para os servidores. Então, teletrabalho, trabalho remoto por gestão diferenciada e trabalho à distância. E fez lá uma série de disposições ainda voltada para os servidores, né? Voltados para os servidores. Até que a situação da pandemia se prorrogou até agora, e a gente não sabe quando é que isso vai acabar, caso acabe, né? Um dia, não sei, já estou muito pessimista sobre isso, mas a gente viu que esse trabalho à distância, numa dessas modalidades para os servidores, o teletrabalho, o trabalho remoto por gestão diferenciada ou o trabalho à distância, e também essa extensão da possibilidade para os magistrados, né, trabalharem também à distância, né, no teletrabalho por conta das portarias conjuntas, tem dado resultados muito bons do ponto de vista dos números, né? E aí, não precisa repetir estatística, porque basta consultar, a imprensa noticiou amplamente que a Justiça Federal teve uma produtividade excelente, né? Mas aí a gente percebeu ao longo do caminho que havia uns percalços, né?
Olha, do dia 2 ao dia 12 de março, nós fomos todos confinados, certo? E essas ferramentas todas de eletrônicas, né, disponibilizadas, tiveram que ser melhoradas, né? E rapidamente. Então, no início, nós tivemos tanta dificuldade para conectar todos numa reunião pelo Teams, né? Para fazer uma reunião com 3 ou 4 pessoas era um problemão. Ficava-se o dia todo para conseguir marcar a reunião, juntar todo mundo, explicar como é que funcionava, e, bom, até que a reunião saía. Hoje é a coisa mais fácil, né? A gente fazer uma reunião, estão fazendo cursos, estamos fazendo tudo isso. E isso também aconteceu com as audiências, está acontecendo com as audiências por aí, e está acontecendo com as sessões do tribunal também. As audiências que ficaram muito atrasadas, né, por conta da desinformação, gente, nós não sabíamos usar essas ferramentas mesmo, né? Elas já estão praticamente em dia nas subseções, à exceção daquelas situações em que o processo aguarda produção de prova pericial, por exemplo, né? Que só vai ter audiência depois da prova produzida, então isso fica parado, fica paralisado, porque as perícias ainda nós não conseguimos fazer totalmente, presencialmente, né? Apesar do nosso retorno gradual. Então, nós tivemos, assim, uma melhoria geral no nosso uso, a gente aprendeu a usar os sistemas eletrônicos, a seção de TI do tribunal e da primeira instância tem progredido muito nisso, tem melhorado muito esses acessos, e o PJE tem caminhado também, né? Ele também tem sido aperfeiçoado, tanto que agora os juizados estão migrando para o PJE, né? Estamos em fase de migração, então vai se unificar tudo nesse sistema e a gente vai poder, certamente, desenvolver a atividade com mais eficiência ainda. Mas eu acho que se criou uma cultura de trabalhar à distância. Por quê? Para alguns ficou mais fácil, para outros não. Para essas mães e pais que têm um computador em casa e 3 ou 4 filhos que têm que assistir aula, né, remotamente, isso não foi bom, não. A vida virou um inferno para eles, certo? Virou mesmo. A gente tem relato de juízes e de juízas que falam dessa dificuldade, né? O marido e mulher passaram a trabalhar em casa e tem que acudir às crianças, e as crianças têm que assistir às aulas, e a Renata tem filha, ela sabe disso, né? Ela fica vigiando, né, para ver se está assistindo a aula mesmo. Então, não foi bom para todos, mas para muitos foi bom e tem sido bom. Para a administração tem sido bom também, que diminuiu custos, né? Muito, né? Porque espaços estão sendo desocupados, né? Economia de energia elétrica, enfim. Mas o fato é que agora a gente percebe que a gente acostumou a trabalhar dessa forma e alguns estão tendo dificuldade para encarar que vão voltar a trabalhar presencialmente. E aí entrou, então, a resolução conjunta da presidência e da CORE, que foi uma iniciativa, doutora Terezinha, da presidência, não da CORE. A CORE participou, né, da elaboração do texto, tudo, mas a iniciativa foi, sim, do doutor Mairan. E aí se baixou, então, a resolução 17 para a gente poder manter esse trabalho à distância depois que acabar esta fase que nós estamos vivendo, né? Por enquanto, quem está... o juiz que pede autorização para o trabalho remoto, ele obtém, porque até dia 30 de setembro isso está decidido. Pode ser que o Plano São Paulo, que o doutor Mairan tem pensado, né, junto com a CORE, de fixar essas regras do teletrabalho de acordo com a evolução, né, do Plano São Paulo, né, se reabre, se não reabre, flexibiliza, enfim.
Então, nós não sabemos o que vai acontecer a partir de 1º de outubro. Mas, de qualquer maneira, já há aqui essa regulamentação que é dos tribunais para o trabalho não presencial dos magistrados, porque dos servidores a gente tem. Então, a resolução conjunta 1 fixou as hipóteses em que é cabível, né, o magistrado trabalhar de forma não presencial. Não vamos nos esquecer da resolução que também já foi baixada, né, o CNJ baixou, e depois nós baixamos também para os magistrados com deficiência ou que tenham, né, essa situação na família, e nós já temos casos deferidos aqui na 3ª região, mas nós temos agora essa. Então, para o trabalho não presencial, há 4 hipóteses. Para gestantes ou lactantes, para preservar a segurança do magistrado ou da família, em razão de ameaças sofridas, né, enquanto durar essa situação, para participar, nessa situação não veio nenhum pedido, gente, ainda, para participar de cursos de capacitação, pesquisas ou seminários, e por conveniência e oportunidade do tribunal. Então, são 4 hipóteses. Nós já temos das 2 hipóteses, da gestante ou lactante e por conveniência e oportunidade do tribunal. Nós já temos essa situação. Quem é que não pode entrar nesse regime de trabalho não presencial? Os juízes em período de vitaliciamento, e nós não temos hoje, porque todos foram vitaliciados na semana passada, se não me engano, né? Os do último concurso. E também não pode o juiz que tenha sofrido uma penalidade, né, disciplinar nos 2 anos anteriores ao requerimento. Mas essa situação do juiz que sofreu penalidade, a gente já tem previsão até na remoção e promoção, né? Nós já temos isso já em resoluções mais antigas. Agora, essa restrição do vitaliciando e do que sofra penalidade não se aplica quando se tratar de lactante ou de juiz ou sua família ameaçada, né? Quando tiver a questão da segurança. Então, essas são hipóteses taxativas. O que tem? Nós já tivemos um caso de gestante ou lactante, e os outros são de pedidos por conveniência e oportunidade do tribunal. Agora, isso tem que ser lido de uma forma com vistas ao interesse público, né? Oportunidade e conveniência do tribunal, não do magistrado. Então, está havendo aqui alguns equívocos, eu volto nesse assunto. Então, quais são alguns dos deveres do magistrado que tem o trabalho não presencial deferido? Ele pode entrar. Alguns dos deveres. Ele tem que comparecer presencialmente ao menos 10 dias por ano. 10 dias. Você tem que ir 10 dias lá, presencialmente. Tem que se manter acessível. E o acessível é no sentido de que ele tem que estar disponível por telefone, por e-mail, pelo Teams, pelos meios eletrônicos que o tribunal disponibiliza. Por que se colocou esse requisito que parece óbvio, né? Não é óbvio, né? Você tem que estar acessível. Porque a gente tem esbarrado em situações que a gente não localiza o magistrado. A gente tem um magistrado que não abre e-mail, que não tem WhatsApp, que não atende telefone, que não tem internet. Sabiam disso? Ah, eu moro num lugar afastado, a internet não é boa. Ué, mas você está trabalhando no processo eletrônico como? Então, algumas coisas óbvias foram parar na resolução por conta dessas situações, né?
A gente manda e-mail e não responde. Outra coisa que não precisaria estar na resolução, mas ele tem sido... É um problema que tem aparecido e que já consta das outras resoluções e consta dos despachos da corregedoria. Residir na sede da subseção. A LOMAN não foi revogada. A LOMAN diz que o magistrado deverá residir na sede da comarca, e já há interpretações do CNJ de que essa comarca, para nós, é a subseção. Então, eu não posso estar lotada em São Paulo, e porque eu estou no trabalho não presencial, eu posso ir morar em Porto Alegre. Não posso. Eu tenho que residir aqui. Essa norma da LOMAN não foi revogada, nem poderá ser por uma resolução, né, do tribunal, nem por uma interpretação que a gente dê a isso. E, infelizmente, alguns não estão entendendo isso. Eu tenho pedidos lá para me manifestar, né, porque tem alguém dizendo aqui no chat que não está achando a resolução conjunta. Pode ir lá nos atos normativos, no site do tribunal, que estão lá, está lá. Tenho pedidos aqui para me manifestar em que o juiz fala, olha, eu estou lotado aqui em São Paulo, mas eu quero morar em tal lugar. Não é assim. Mas não. Nós vamos chegar lá também. Qual é o outro dever do magistrado? Acessar nos dias úteis e no plantão a caixa de correio eletrônico institucional. Ora, veja, a gente precisou pôr isso na resolução. E outros meios de comunicação institucional usuais. Ou seja, ele tem que estar acessível, certo? Eu tenho que achá-lo. E isto é um problema que tem aparecido no plantão. No plantão. E é muito ruim quando isso acontece no plantão. Criam-se incidentes muito complicados que desabonam o nosso trabalho. A gente tem 99% de sucesso no que nós fazemos, porque fazemos bem feito, mas o que vai chamar atenção para nós será esse 1% que deu errado. E dá errado por um cochilo, porque é óbvio que eu tenho que acessar minha caixa de e-mails todos os dias, né, institucional, né? A sua caixa de e-mail pessoal, você acessa se você quiser, não quer que ninguém lhe ache, né? Não quer responder para ninguém, ok, mas os seus e-mails institucionais você tem que acessar. Os telefonemas, né, da instituição você tem que atender, evidente, né? Bom, ele tem que fazer as suas audiências. Claro, ele está em regime de trabalho não presencial, mas ele terá que fazer as suas audiências, evidentemente, no sistema de vídeo, né, conferência. Tem que atender os advogados por videoconferência, porque não são só os nossos temas, tem as prerrogativas do advogado. E há colegas que acham que eles não precisam falar com os advogados. Tem até representação na corregedoria já. Tem que atender. É o advogado que ia lá no gabinete, na vara, para despachar, é prerrogativa, ele tem que ser atendido. Não tem motivo para que ele não seja atendido. O juiz tem que reunir-se com seus servidores. Olha, é claro que ele tem que se reunir com seus servidores, ou não? Ou vocês passam uma vida e não sabem com quem estão trabalhando, nem o que estão fazendo. Alguns não sabem mesmo. E é reunir-se. Como é que a gente se reúne? Agora, a gente se reúne como nós estamos reunidos agora. O juiz tem que ser conhecido pelos seus servidores.
servidor tem que saber que há um comando central, que no caso ali é o do juiz, que tem o diretor de secretaria, que tem os supervisores, e que cada um tem a sua tarefa, e que eles trabalham dessa forma. Isso tem que ser no trabalho não presencial e também no trabalho presencial. O juiz tem que saber com quem trabalha, o que aquelas pessoas fazem, e ele tem que organizar esse trabalho, ele tem que estar presente. Aqui ele estará presente dessa forma. No trabalho, estando no regime de trabalho não presencial, ele vai participar das substituições automáticas e das escalas de plantão, da mesma forma, como se estivesse no trabalho presencial. E caso seja removido ou promovido, vai cessar o regime do trabalho não presencial. Por quê? Porque a gente vai ter que verificar as condições da nova, né, subseção para onde ele está indo. E aí nós temos as normas de só 50%, né, da subseção, dos juízes lotados na subseção, podem estar no regime de trabalho não presencial, havendo esse revezamento, a critério de antiguidade e tal. Agora, vejam, alguns requisitos, né, são óbvios, né? Quem é que pode ter um trabalho não presencial? Olha, você tem que mostrar o seu desempenho, porque é o interesse público que a corregedoria e a presidência vão analisar aqui. Bom, se tem lá, gestante ou lactante, tem o problema da segurança, tem os cursos para participar, ok. Agora, por conveniência e oportunidade do tribunal, é isso. Aquele juiz que presencialmente não comanda, não se reúne, não sabe o que está acontecendo na vara, não sabe o que está na secretaria, não o fará de modo não presencial. Não vai fazer isso. Então, o tribunal tem que analisar realmente se é conveniente e oportuno que aquele magistrado esteja em trabalho não presencial. Se a corregedoria não o encontra, como é que os seus servidores vão encontrar? Eu mando corregedoria manda um e-mail, ele não abre, ele fala para a corregedora, mas eu não gosto de abrir e-mail, eu não sou muito ligada nesses sistemas. Ué, como que eu não sou ligada no sistema? Não tenho WhatsApp porque eu não quero ser incomodado. Ok. São escolhas. Mas um juiz que presencialmente não conhece sua vara, não conhece o trabalho, não conhece seus servidores, não vai fazer uma coisa boa estando totalmente, né, afastado ali, né? Então, realmente, é caso a caso que se vai analisar esses pedidos. É a conveniência e oportunidade do serviço público. É assim que nós estamos fazendo. Uma subseção, uma vara, não pode ficar as moscas, entendeu? Não pode ficar as moscas. Tem que se saber quem é aquele juiz, quem são aquelas pessoas que trabalham ali. Elas vão trabalhar, evidentemente, em sistema de revezamento, né? Os servidores já têm esse direito, agora os juízes terão. A gente tem que saber, tem que conhecer, a comunidade tem que saber quem é que trabalha ali. Não é assim, fico distante e pronto, não é isso. Por isso que a gente chega na questão de residir na subseção. Residir na subseção é uma norma que não veio do nada, né? Por que eu tenho que residir na subseção onde eu trabalho? Porque eu tenho que conhecer bem aquela realidade daquela subseção.
trabalhar em Ribeirão Preto não é igual trabalhar em Campinas, como não é igual trabalhar em Ponta Porã, como não é igual Corumbá. São localidades diferentes e as demandas são diferentes, as necessidades são diferentes. Como é que vai julgar alguém que reside num lugar que o juiz nem conhece, que ele não frequenta? Nós já tivemos situações, né, que o juiz não sabia quem é o prefeito, ele não faz ideia dos problemas daquela comunidade, e essas coisas aparecem nas correições, infelizmente. O juiz não é desligado do seu juízo, a não ser que a LOMAN mude e que diga, olha, você pode morar onde você quiser, e, né, ok, você pode estar em São Paulo, né, lotado em São Paulo e morar na Bahia. Se a LOMAN disser que pode, então pode, mas hoje a gente não pode fazer isso. E aí eu me deparo com situações extremamente complicadas, que é o que está acontecendo aqui com a nossa situação da pandemia. Não se localizam juízes que estão no plantão. Aí por que não localiza? Porque o sistema não está pegando. Mas por quê? Porque ele está fora da terceira região, sem autorização. Não conhece a comunidade. Às vezes chega essa denúncia, nenhum dos juízes dessa subseção mora aqui. Não mora aqui. Aí a gente pede ao Conselho da Justiça Federal aqui, né, que forneça um endereço do magistrado. Aí ele tem um endereço nada a ver com a subseção onde ele está lotado. Aí você pede para ele explicar, aí se criam situações extremamente constrangedoras. Então, são 2 pedidos que ele tem que fazer. Se ele quer trabalhar não presencialmente, ele faz o pedido. Se ele quer residir fora da subseção, ele faz outro pedido. São 2 pedidos diferentes, que não são feitos juntos. Quando é que ele pode residir fora da subseção? Eu sei que residir fora da subseção não é o tema do nosso evento, porém, são coisas que estão ligadas. E isto foi parar na nossa resolução justamente por causa dessa constatação de que alguns não estão entendendo que regime de teletrabalho ou de trabalho não presencial não tem a ver com morar em outra localidade. Não tem a ver. A disciplina da residência, da autorização da residência fora da subseção, começa na Constituição, que diz que o juiz deverá residir na comarca onde ele... Fala em comarca, né, porque a gente não era muito conhecido, né, a Justiça Federal, para alguém lembrar das nossas subseções. A LOMAN fala que o juiz tem que residir na comarca, salvo autorização do tribunal. E aí, em 2007, o CNJ baixou a resolução 37, que determinou, ministra Ellen Grace, determinou que os tribunais, em 60 dias, baixassem atos normativos para regulamentar a autorização para que juízes residam fora das respectivas comarcas. E disse, a resolução que determinou que os atos fossem expedidos pelos tribunais, que ela explicitou, a palavra está lá no artigo 2º, explicitar que só podem ser concedidas autorizações em casos excepcionais. E no artigo 3º diz, registrar que a residência fora da comarca, sem autorização, caracterizará infração funcional sujeita a procedimento administrativo disciplinar. O nosso tribunal, essa resolução 37 do CNJ é do dia 6 de junho de 2007.
o nosso tribunal baixou a resolução 72 em 21 de agosto de 2007, ou seja, 2 meses e meio depois que o CNJ determinou. Então, o que diz a resolução 72? Ela diz aqui: o juiz titular deve residir na sede da respectiva subseção. Excepcionalmente, o tribunal poderá autorizar a residência fora dela, desde que a cidade seja limítrofe ou em distância compatível com o pronto exercício da jurisdição e haja relevante razão de ordem familiar ou pessoal. De ordem familiar ou pessoal. E aí diz que a autorização poderá ser revogada, né, caso haja prejuízo, né, para o serviço público, e atribuiu a decisão à Corregedoria Regional e diz que a residência fora da sede da subseção sem autorização caracteriza infração funcional sujeita à sanção prevista em lei. Isso aí também é uma repetição do artigo 35.5 da LOMA, né? Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Fazer o correto enquadramento quando faz o seu pedido de residência, de trabalho não presencial. O trabalho não presencial é concedido nestas situações que estão previstas, acho que é no artigo 2º ou 3º da resolução 17, não sou boa nos números. Verificar que a oportunidade e conveniência que se considera é do tribunal e não do magistrado, e que não é uma carta branca para morar fora da subseção judiciária. Isso é algo que tem que ficar muito claro para todos, muito claro. Como é que eu aqui na condição de corregedora analiso esses pedidos? Eu analiso isso com vistas ao interesse público, porque eu penso que dar autorizações assim, sem fiscalizar, sem ter certeza de onde vão residir, dar cartas brancas para fazer o que bem entenderem, trabalhando à distância, é injusto com colegas que tentam se remover para mais próximo da sua família, né, da sua origem, e aí eu burlo, né, as regras de remoção e promoção, autorizando esse trabalho à distância, sem exigir a comprovação da residência na sede da subseção. Eu penso que não tem volta esse tipo de trabalho, né, não presencial, servidores e juízes, né, não tem volta, né, nós temos que aproveitar os meios eletrônicos que nós temos e produzir, nós estamos produzindo, mas eu tenho algumas preocupações com o que isso vai fazer com o Poder Judiciário. Eu tenho, assim, uma preocupação de que um dia a gente, né, se tiver um processo aí correndo, diz que lá um número, e aí alguém atenda, que nem quando a gente liga para a NET, para Claro, fala assim, se o seu pedido foi julgado procedente, tecle 1. Se foi julgado improcedente, tecle 2. Se foi julgado parcialmente procedente, tecle 3. Né? Ou se não foi julgado, tecle 4. Aquele tipo de coisa, eu volto para o menu. Né? Não é assim que a gente vai poder exercer a jurisdição.
a jurisdição, para mim, né, que estou aqui há tanto tempo, eu, a Terezinha, né, Renata e Décio, doutor Lunardelli, a gente sabe que decidir, né, julgar não é uma tarefa mecânica de bater agora nem carimbo mais existe, né, o de teclar aqui hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3 e está tudo resolvido. Não é isso, né? Nós não podemos perder de vista, né, a nossa humanidade, né? Nós não podemos perder de vista a nossa humanidade. Como é que você vai julgar um trabalhador rural ou compreender a situação dele se você nem conhece a localidade onde aquela pessoa reside, naquela subseção onde ela reside? Como é que você vai poder avaliar as provas se você está afastado da sua realidade totalmente, né? Muitos de nós nunca andaram de ônibus, nem pegaram o metrô. Aliás, eu já falei isso tantas vezes, né? Conhece o metrô de Londres, mas não conhece o nosso aqui de São Paulo, né? Então, tudo isso aqui tem que ser analisado, aplicado com muita parcimônia, sabe? Não é o meu interesse, agora eu não quero mais ir lá no fórum porque eu vou fazer um curso de não sei o quê, vou me preocupar com o meu doutorado, né? A gente teve um juiz vitaliciando, mas ele já está bem agora, ele já recebeu o devido enquadramento, e disse assim, mas eu não consigo fazer o meu doutorado se eu tiver que continuar trabalhando tanto. Colega, é assim mesmo. Não é descolado da realidade que a gente vai sobreviver aqui na magistratura, né? E tem outra coisa, vocês, né, a maioria dos que estão assistindo não participaram daquele momento em que foram criadas aquelas 230 varas federais, lembra, Terezinha, milhões de anos atrás, né? Foram criadas, e aí tinha uma discussão de onde é que ia instalar essas varas, lembram disso? Era uma confusão, aí a gente ia para Brasília, fazia aquelas reuniões e tal, e um dia lá no Conselho da Justiça Federal, estávamos lá reunidos, né, que precisava de uma vara aqui, uma vara ali, não sei o quê, criaram vara para algumas localizadas já pela lei, né, que em lugares que não precisava ter uma vara federal, essa história vocês conhecem. E aí um juiz lá pediu a palavra e disse, tem que instalar essas varas logo, porque eu preciso voltar para minha casa. Como assim? Não, porque tem que instalar uma vara em tal cidade, porque eu preciso me remover para lá, porque eu preciso ficar mais perto da minha casa. Aí uma colega nossa, aqui, doutora Marli, eu não sei se ela era presidente ou corregedora na época, pediu a palavra e disse, eu recomendo ao senhor que faça concurso para procurador do município. Aí o senhor não vai correr o risco de ter que sair da sua casa para ir trabalhar em outro lugar. Ou seja, a gente faz escolhas. Quando Terezinha e eu fizemos o concurso era nacional, nós éramos de São Paulo. Nós poderíamos ter ido parar em qualquer lugar desse país naquela época, né? E nós teríamos ido, e sem reclamar, até porque não tinha para quem reclamar naquele tempo, que a Terezinha lembra bem, né? Hoje você vai até o tribunal e reclama, lá coisa de reclama, mas naquele tempo não tinha nem quem falar para reclamar. A gente ia, e pronto, né? Então, hoje, né, essa geração nova aqui está cheia de problemas, não quero sair de perto da minha mãe, não quero sair do quê. A pandemia mostrou todos os carentes, né, os coitados, a minha mãe, nunca vi tanta gente querendo cuidar da mãe como na pandemia, nunca vi. Eu preciso de autorização para trabalhar à distância, porque eu preciso cuidar da minha mãe, que ela é do grupo de risco. Muitas mães muito bem cuidadas pelos seus filhos, né, juiz? Então é isso, né? Essas regras todas são importantes, elas vão ser, na minha opinião, consolidadas, né? Porque a gente não vai voltar para trás, mas a gente tem que ter muito cuidado com o que vai fazer aqui. Muito cuidado mesmo, porque a gente tem as instituições de olho, né? Não se esqueçam que existe a OAB,
existe Ministério Público Federal, existem os que nos julgam também. Então, o judiciário não pode escorregar nessas questões aqui, de forma nenhuma. O juiz tem que ser presente na sua comunidade, ele tem que conhecer a sua comunidade, e tem que conhecer os seus servidores, as pessoas, e como se tramita, né? Como tramita o trabalho dentro da sua vara, não fazer de conta que cada juiz é uma autarquia, né? Como dizia o Santos Neto, né? Eu fico distante e não me envolvo nisso, não. A gente não pode perder de vista, o trabalho pode ser remoto, tudo isso, mas nós temos que continuar convivendo como pessoas, né? Não como videogamers, né? Ou gamers, né? Que vivem uma realidade paralela, né? Uma realidade virtual. Então, é isso, os juízes não podem. Se vierem perguntas que eu saiba responder, eu respondo. A resolução é muito detalhada, se eu não conseguir, peço ajuda aqui para o pessoal que está assistindo, mas eu acho que eu não tenho mais nenhum ponto, assim, para destacar. Acho que esses são os pontos principais da resolução. Muito obrigada, gente, muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marisa, foi muito importante trazer a voz da corregedoria nesse momento inicial, que, de fato, são tantas as mudanças, tantas as novidades, não só normativas, né, mas a nossa realidade se transformou tanto, e nós ficamos no teletrabalho e a grande maioria se acostumou bastante com isso, né? Mas o teletrabalho é totalmente atípico, né? Nós não estávamos numa situação, como até já foi lembrado aqui ao início, em que pudéssemos nos favorecer do que de benefícios um teletrabalho pode nos trazer, mas também vivemos aí uma situação de risco, né, de isolamento, a gente acaba se acostumando, mas sabido que não é o mundo ideal, né? Claro que as pessoas, elas são seres sociais, precisam da convivência com os seus amigos, com seus familiares, mas com seus colegas de trabalho também, e os juízes com seus servidores. Foi muito importante pontuar isso, né, da necessidade do juiz estar próximo, estar presente, porque a vara ela tem que ter a cara do juiz, né? E então precisam conhecer essa cara, com certeza. É importante que as reuniões ocorram, porque eu fico pensando, né, como você institui um espírito de equipe, nós precisamos trabalhar como uma equipe, né, cada um fazendo o seu trabalho para que o trabalho de todos apareça e apareça bem, né, tenha um bom resultado. Uns dependem dos outros no nosso meio de trabalho, então é muito difícil fazer isso à distância, mesmo que com essas ferramentas que hoje nós temos e aprendemos rapidamente a utilizá-las, como agora também estamos utilizando, elas nos facilitam muito, né? Mas a convivência ao vivo, em cores, ela é imprescindível, ao menos em alguns momentos, né? E, de fato, a justiça não pode ficar às moscas, né? A população, a advocacia, as partes, enfim, todos precisam saber onde encontrar o seu juiz e como chegar até ele, né? Então, é importante que esse acesso seja sempre facilitado para que a justiça desempenhe bem o seu papel. E é incrível, de fato, como nós conseguimos nos moldar essa nova realidade, tendo uma produtividade muito alta, mesmo que nos momentos iniciais tenhamos ficado tão perdidos, né? E não recebemos um treinamento, porque a gestão
de um teletrabalho, ela é totalmente diferente da gestão de trabalho físico, né? O gestor, para conseguir organizar o trabalho, acessar os servidores e passar as suas orientações, enfim, nesse regime é muito diferente, né? Então, eu penso que nós acabamos fazendo amadoristicamente o que nos pareceu o mais adequado, mas é necessário que haja um treinamento específico, eu acho, não sei o que a corregedora pensa, mas um treinamento apropriado de gestão no regime do teletrabalho. E mais que isso ainda, né, agora nós vamos passar para um regime híbrido, nós vamos ter servidores e juízes trabalhando presencialmente, outros à distância, e essa gestão é um pouco mais complexa, né? Então, eu imagino que o tribunal também esteja se preparando para capacitar adequadamente as pessoas para atuar nessa nova realidade. Então, esse era um ponto que eu gostaria de ver tratado, se possível, pela corregedora, e também é uma outra questão que eu já vou até falar algumas coisas que me vieram assim como dúvidas, e assim já repasso a nossa corregedora, se puder nos esclarecer. Quando na resolução se fala ali em substituição automática, escala de plantão, o juiz que esteja em teletrabalho autorizado e tiver que substituir automaticamente um outro juiz que esteja trabalhando presencialmente, como seria essa substituição? À distância ou presencial? Aí os treinamentos, né? Já me passou a palavra, desculpa. Sim, por favor. A ansiedade está em último grau, assim, eu também já estou pifando por conta disso tudo. Com relação aos treinamentos, nós temos a EMAG mesmo fazendo treinamentos de gestão, né? Dessas novas formas de trabalho. Quem está fazendo isso é o nosso colega Denilson, José Denilson, junto com a EMAG, a Escola de Servidores. Inclusive, haverá um treinamento em breve para o juiz e o respectivo diretor de secretaria, justamente para a gestão nesse processo eletrônico, né, nessa nova forma de trabalho que a gente tem. Então, isso está acontecendo. Agora, a doutora Terezinha levantou aí essa questão da distância, né? Ela fez um comentário, e isso me lembrou uma coisa que eu pretendia dizer e acabou me escapando, né? Eu tenho uma grande preocupação com a saúde das pessoas que estão trabalhando à distância. Em primeiro lugar, assim, outro dia o doutor Eurico falou em pertencimento, né? Quando nós estávamos debatendo essas questões aqui, se a gente tem que saber que pertence a um grupo, né? A uma instituição, por isso que nós precisamos ter contatos, esses contatos, ainda que não presenciais, né? Que pela via, pelo Teams aqui, contatos, o juiz com os servidores, o juiz com outros juízes, né, os magistrados com outros juízes e servidores também. Então, eu, às vezes, recebo e-mails que eu abro, assim, alguns juízes mandam, assim, que são passados de madrugada, né? E comecei a observar melhor isso, quando pego às vezes, não sei, né? A gente vê o horário em que aquilo foi assinado. Tem gente trabalhando de madrugada. E eu perguntei a um dos nossos colegas, mas você está trabalhando de madrugada? Ele falou, mas eu já não consigo mais dormir. Porque eu já misturei tudo, assim, a minha vida doméstica com a minha vida no trabalho. Então, eu trabalho no sábado, no domingo, toda vez que eu tenho uma folga, eu trabalho. E de noite, quando eu acordo, eu não consigo dormir, eu não gosto de ver televisão, eu vou trabalhar. Isso não está sendo bom. Não está sendo bom.
E isso está acontecendo com juízes, com servidores, né? Está acontecendo com todo mundo. Agora, a substituição automática, ela vai ser feita também, se possível, também no não presencial. Então, o juiz está no presencial, faz a substituição automática pelo não presencial. Só que tem o seguinte, né? Pode acontecer, para quem está no trabalho não presencial, de ter que se deslocar e ir presencialmente lá por N razões. Você pode ter que fazer uma audiência e o sistema caiu, você não consegue fazer pelo Teams, tem que fazer pessoalmente, vai até lá. Então, vai ser essa regra. Por outro lado, está sendo elaborada uma minuta de resolução que vai disciplinar esse trabalho também, essas substituições, né? Que vai ser uma alteração na resolução que nós já temos. Mas o juiz que está nesse sistema, ele pode ser chamado, sim, ele pode ter que substituir lá presencialmente, por isso ele tem que estar acessível, tem que morar na sede. É por isso. A situação não aconteceu ainda, né? Então, vamos ver, mas ela deve, em breve, já deve se comunicar. Eu fiquei pensando em situações, por exemplo, em que pode acontecer de o juiz que precisa ser substituído, sendo o único juiz que está presencialmente no fórum, e aí o outro, mesmo estando em teletrabalho, ter que estar no fórum para que não fique sem nenhum juiz presente, né? Tem que ter, o serviço público tem que ser prestado, né? E o jurisdicionado não tem nada a ver com estarmos no regime A ou B, né? Ele precisa, a audiência dele tem que ser feita, o processo tem que ser despachado. Né? Exatamente. Outra questão também que me vem eu sempre me preocupo muito com isso. Desde que se estabeleceram as metas e essa corrida por produtividade, eu fico preocupada com o aspecto qualitativo das decisões, né? E sempre lembrando que a gente tem que produzir sim, mas não pode abrir mão da qualidade, né? E eu vi aí na resolução que é necessário que se faça um plano com uma proposta de produtividade superior à dos últimos 12 meses, né? Então, o período que vai ser analisado basicamente é o período em que já atuamos em teletrabalho, não é? Exatamente. O juiz, quando faz o pedido, que eu destaquei só os aspectos principais, mas a resolução é clara. Quando o juiz faz o pedido, ele tem que apresentar... diz que a sessão expirou aqui. Não. Sem problemas, podemos seguir. O plano de trabalho dele, como é que ele vai produzir, como é que ele vai dar conta, como é que ele vai administrar o seu acervo. E mais, há juízes que estão com planos de trabalho em razão de correições anteriores, né? Então, no plano de trabalho que ele está apresentando agora, ele tem que contemplar aquele acervo que ele ficou de botar em dia lá quando ele assumiu o plano de trabalho nas correições. Há casos aqui em que o juiz faz um plano eu vou fazer um plano de trabalho, eu vou fazer 5 sentenças por dia. Não é isso. Como é que você vai cumprir aquele plano de trabalho que você assumiu, que já está lá para trás? Não é assim, daqui para frente está zerado, entendeu? Zerou aqui o meu compromisso, vou começar de novo porque eu mudei de regime de trabalho. Não, você tem que dizer como vai produzir, quanto vai produzir, como vai administrar o acervo, qual é a metodologia, vai fazer reuniões com seus servidores, com que frequência, né? Como vai estar disponível para eles, como é que isso vai ser feito, em que horário isso vai ser feito, enfim,
Ele tem que dizer como ele vai trabalhar. Então, não tem como só requerer, né? Tem que requerer fundamentadamente. Fundamentadamente, planejando, ou seja, eu realmente vou dar conta do meu acervo, embora eu esteja em regime de trabalho remoto. E mais, a resolução prevê também a possibilidade de titular e substituto saírem ao mesmo tempo, vocês perceberam? Tem lá um artigo que diz isso, né? Os dois vão concomitantemente estarem em trabalho não presencial. Se os dois estão pretendendo fazer isso, os dois vão ter que dizer como é que eles vão trabalhar à distância, né? Tem casos de uma vara aqui de São Paulo que os dois pediram, mas eles não se falaram, percebe-se pelo que disseram ali, que não conversaram, né? Aí não dá, como é que essa vara vai caminhar se substituto e titular não trataram desse assunto e os dois querem trabalhar em regime de trabalho presencial, né? Eu vi, não é, doutora Marisa, na resolução também, que vai ser verificada a execuibilidade do plano, não é? Então, também tem que ser factível. É claro. Quem não fazia 5 sentenças antes, não vai fazer 5 agora. Certo? E isso é muito fácil de ver, porque a gente vê os relatórios de correção, né? E como nós estamos no último quarto, né, da gestão, nós já fizemos a maioria das correções, já podemos avaliar isso com facilidade. Então, tem que ter execuibilidade e convencer de que realmente você pode fazer aquilo. Se o seu acervo está uma bagunça, não vai ser agora que você vai pôr em ordem, porque você vai entrar no trabalho não presencial. Então, eu penso, né, que o trabalho não presencial pode ser deferido para aqueles que já têm um bom resultado, né? Não para aqueles que não têm um bom resultado no seu trabalho. Então, isso, evidente, ter bom resultado não são só números, né? Porque a gente sabe que há varas que, dependendo da subseção, dependendo da competência, tem um número maior ou menor de processos, né? Por exemplo, quem tem acervos invencíveis de execução fiscal, a gente tem que analisar de uma forma. Quem tem uma vara civil com poucos processos, de outra forma. Então, é caso a caso aí, não vai ter uma decisão padrão para isso, né? É porque há um perfil específico, né, que pode trabalhar em teletrabalho ou não, porque exige realmente muita disciplina, muita organização, né? Eu vou passar a palavra, se me permitir, ao Décio, que ele tem alguma questão para colocar, e depois também a Renata e o Nardelli, se quiserem fazer alguma consideração. E nós temos uma pergunta no chat, que acho que já foi em boa dose respondida, mas que eu repasso na sequência. Décio. Obrigado, doutora Terezinha. Boa tarde, Nardelli, doutora Renata, doutora Marisa. Prazer ouvir a senhora. A senhora colocou aí com muita clareza, né, a sua interpretação da resolução e compartilho dessa preocupação com a institucionalidade, né? Os juízes os magistrados são membros de poder, né? E como membros de poder, eles precisam se comportar e a sociedade espera e a instituição espera que haja uma visão em termos de postura, né? E o que se espera é que no final nós tenhamos, em termos de resultado, que é a nossa atividade fim, né, a jurisdição, que ela atinja a sua plena, o seu pleno objetivo, né, que é entregar à sociedade a resolução efetiva dos conflitos em tempo célere, né?
E nós tivemos, com essa mudança de paradigma, né, nós saímos do processo físico para o processo eletrônico. E isso impactou de forma violenta os processos de trabalho, né? A gestão das varas, ela passa a ganhar uma outra dimensão e a gestão passa a ter um papel essencial nos resultados, né? E me parece que essa preocupação que o tribunal trouxe de ter um plano de trabalho, né, se conecta a esses resultados, né, serem atingidos, a essas metas, né, a atingir os melhores indicadores para que a prestação jurisdicional seja de excelência, né? E aí eu volto, né, no plano de trabalho na questão de quais são os indicadores mais relevantes que devem estar presentes em termos de objetivos a serem atingidos, né, para quem pretende se colocar numa situação de plano de trabalho. Para a corregedoria, que aspectos são essenciais, né? Me parece que essa questão da coordenação não pode ser abstraída, isso a resolução deixa muito claro, mas em termos de resultados, além dos aspectos quantitativos, né, que indicadores que podem ser expressos e que podem indicar um bom projeto? Doutor Décio, essa é uma questão complicada, às vezes não são só números, né? É o perfil das varas, o perfil da demanda que cada uma delas tem. O que eu tenho observado é que justamente é na gestão que a gente enrosca sempre, né? Por exemplo, nós temos a meta 1 e a meta 2, certo? Que essas têm que ser cumpridas não só porque são as metas 1 e 2 do CNJ, mas porque a Corregedoria Nacional de Justiça estabeleceu as diretrizes estratégicas. E dentro delas está uma que nós estamos cumprindo agora, que é de fiscalizar o cumprimento dessas metas, né? Escolher algumas subseções para as corregedorias acompanharem de perto. Estamos fazendo esse trabalho e descobrindo uma coisa interessante. A gente puxa os dados do painel do BI, por exemplo, o que tem de meta 1 e meta 2 na terceira região. Uhum. Aí a gente seleciona. Aí vamos verificar. Então, tem uma vara que nós temos 2 varas que concentram quase 2.000 processos de meta 2 na terceira região. Elas têm 900 e poucos processos cada um, pelo painel do BI. Só que nós percebemos que aquelas 2 varas não têm certeza de que aquilo é realmente, que a situação daqueles processos, né, é de conclusão para sentença, por exemplo. Então, se você não tem, não diz para a corregedoria como é que vai resolver essa questão objetiva que está ali, colocada, diagnosticada, não colocar isso no seu plano de trabalho, não tem como você dizer, eu vou fazer 5 sentenças por mês, mais 300 despachos, mais não sei o quê. Tem que ter, o plano de trabalho não pode estar voltado só para os números, ele tem que estar voltado para a gestão desse acervo complicado que você tem, que certamente tem, porque já não teve gestão. Porque a gente fala, mas essas varas não trabalharam? Trabalharam muito, mas trabalharam de uma forma antiga, né? E tem uma visão moderna de gestão. Não adianta trazer um plano de trabalho só de números, porque isso não vai dar certo. Você tem que dizer como é que vai gerenciar esse caos que você tem na sua mão. Você já não gerenciou antes?
não vai fazer isso agora, estando à distância. E também a gente não pode esquecer que ainda há muitos processos físicos para digitalizar, né? São Paulo, aqui, a capital, o Fórum Civil ainda tem um pouquíssimo, o previdenciário também, o criminal está em franca digitalização, então, à distância, não vou resolver aqueles processos físicos. Então, está dito lá, olha, nos físicos eu vou trabalhar de tal forma, até que eles sejam digitalizados. Eu acho que o que a corregedoria tem que exigir dos juízes é isso, que ele diga, não só em números o que eu vou fazer, porque eu posso falar que eu vou fazer 5 sentenças por dia, ou 5 votos do tribunal por dia, só que sim, às vezes eu fico 5 dias para fazer um e não termino, eu posso fazer 5 padrões, que depois vão dar embargo de declaração, vão dar aquela confusão toda que a gente sabe. Não, muito mais importante que os números que eu pretendo produzir é a gestão que eu vou fazer do que eu já tenho lá. E como eu vou receber o que vem distribuído. Gente, nós estamos recebendo processos da competência delegada que foram, né, que foi absorvida, nós absorvemos 70% disso. Né? Evidentemente que quase tudo foi parar nos juizados, né, os novos, né? Como é que eu vou gerenciar vou trabalhar para dar conta dessa distribuição que eu tive? Teve vara que teve 112% de aumento na distribuição no ano de 2020 por conta da competência delegada. Como é que vai gerenciar isso? Como é que eu vou fazer? À distância eu vou conseguir fazer isso? Sentar ali, olhando para meus servidores, vendo como é que eles trabalham, o que é que cada um faz? Quem não sabe o que a vara, como é que a secretaria trabalha quando está presencialmente, não saberá isso à distância. Tenho certeza disso. Tenho bastante tempo aqui trabalhando para saber que se a gente não olha no olho, não vai lá ver, não pertence, né, àquele lugar, não gerencia nada. Então, para mim, né, o que é importante hoje é isso. Se a gente gerenciar bem, a gente vai ter resultado nos números. Evidentemente que vai. Basta ver, aqui no Fórum Criminal de São Paulo, a gente tem varas com acervo pequeno. Por quê? Todas estão trabalhando muito, só que algumas gerenciam melhor o seu acervo e outras não tão bem. E aí os resultados são óbvios, né? Quem sabe gerenciar tem uma produtividade, um resultado excelente. Por isso que todo mundo tem que aproveitar o nosso colega Denilson, que dá todas as dicas para isso. Décio, Brunardelli, Renata, querem colocar mais alguma questão? Acho que eu vou só, Terezinha, se me permite que eu vou colocar um tema Claro. aqui para debate, cumprimentar a nossa corregedora, a desembargadora Marisa, Renata, Décio. Eu acho que a gente vive um momento de transição para um novo modelo de jurisdição. Eu que comecei com a máquina de escrever Olivetti, já passei com a máquina de escrever elétrica. Não, Marisa, não, mas com certeza. As fichas, você lembra das fichas que a gente procurava o processo? Lembro muito bem disso aí. Mas nós vivemos um período de transição por um novo modelo de jurisdição que está sendo construído por conta de uma nova plataforma de resolução de litígios, que é o processo judicial eletrônico. E eu acho que nós caminhamos para trabalhar nas nuvens uma grande desterritorialização. A quarta região já organizou até um outro modelo de distribuição. Quando uma vara recebe muitos processos, ela repassa para outra, porque repensar as competências. Né? Então, você não é mais juiz só de uma subseção, você tem macro-regiões com macro-temas, inclusive com redistribuição de trabalho entre os magistrados com mesma competência. Né? Eu acho que o PJE tem essa facilidade de permitir a gente realocar o trabalho, realocar competências, acho que nós vamos trabalhar num outro universo de desmaterialização e desterritorialização da justiça e vai colocar uma série de desafios. O teletrabalho coloca que é o fato de que a gente vai ter que aprender os magistrados, todos que vão trabalhar nesse ambiente, a gerenciar nesse ambiente.
É claro que compromisso com a jurisdição. Eu acho que o processo judicial eletrônico ele permite uma maior participação e disponibilidade do magistrado, mas também permite maior flexibilidade a ele. Mas ele tem que ter, sem dúvida alguma, autodisciplina. Tem que ter compromisso com a jurisdição. É possível que ele tenha um modelo de trabalho mais flexível, como os próprios servidores também? É possível. É possível. A ideia de que você tem aquela jornada de trabalho pré-determinada em determinado horário que está na lei, a gente vai ter que repensar isso no futuro. Acho que a tecnologia vai nos colocar isso. Mas tem que ter clareza que ele tem que estar à disposição do jurisdicionado. Tem que ter clareza que ele tem que atender aos advogados. Ainda que se tenha um outro modelo de atendimento, de agendamento, eu sei que vai exigir uma nova mudança cultural, inclusive da parte dos advogados. Porque para os advogados talvez seja muito mais simples pelo sistema, pelo Teams, pelo Zoom, fazer um despacho com o juiz, sem ter que ter o ônus do deslocamento até o fórum. É certo que muita gente gosta de ver a cara do juiz, de carne e osso, mas tem muita gente que vai preferir, sobretudo, fazer pelo sistema, principalmente de outras regiões, de outras cidades, ser atendido pelo Zoom, pelo Teams, né, dentro de uma plataforma de comunicação. Acho que a gente vai ter esses desafios pela frente. Talvez começar com um modelo híbrido, né? Um momento de permanência do magistrado presencialmente no nosso local de trabalho, com outra parte de trabalho telepresencial, a gente vai ter que construir novas soluções. Mas, sem dúvida alguma, como a nossa corregedora fixou, isso só funciona se houver um profundo compromisso do magistrado, de todos, com a instituição e com o jurisdicionado. Né? Ele tem que ter clareza que o teletrabalho não significa invisibilidade dele perante a comunidade, não significa abandono da jurisdição, significa uma nova flexibilidade de trabalho, poupá-lo de certos deslocamentos em determinados dias, mas ele tem que estar disponível. Essa disponibilidade para gerenciar, para a jurisdição e para os jurisdicionados é um compromisso com a carreira, né, que ele assume que ele entrou. Sem isso, obviamente, nenhum plano funciona. Acho que precisa dessa autodisciplina para que esses planos de trabalho funcionem, para não ser essas promessas vazias, né? Que eu vou realizar tantas sentenças, tantos despachos, que não é isso, né? Acho que o compromisso que ele tem que assumir nesse plano é um compromisso de estar disponível para o jurisdicionado. Ainda que a flexibilidade do teletrabalho exija que ele talvez tenha uma agenda clara de em que momento ele vai atender, em que momento ele vai estar disponível para que... porque o teletrabalho, a ideia é que se tenha uma flexibilidade na gestão do seu horário, você pode trabalhar num horário diferente do que aquele horário tradicional. Isso não afasta o dever dele estar disponível para o jurisdicionado, ainda que crie um sistema de agendamento, ele tem que atender o advogado, tem que atender o jurisdicionado, que solicita uma audiência, acesso ao juiz. Acho que construir esse processo de disponibilidade do jurisdicionado para a jurisdição, para o atendimento aos advogados, e com a flexibilidade que o teletrabalho proporciona, é o grande desafio. É um grande desafio do novo, né? E o novo sempre exige muito negociação, muito diálogo, não é fácil. Mas acho que é que nos coloca os próximos anos, né? Que a pandemia antecipou algo que seria mais para o futuro, né? Como a doutora Marisa colocou, muita gente não quer voltar, mas vai ter que voltar, obviamente, porque a vida volta para a normalidade antiga, mas nós temos que pensar que talvez para 2, 3 anos ou 4 anos a gente esteja trabalhando numa outra plataforma completamente digital e com muita gente distante do fórum, talvez repensando as organizações do fórum. Ou seja, muitos desafios para repensar esse novo. E o novo sempre gera muito medo, gera muita desconfiança. Essa acho que é o desafio. Mas acho que o tema central que a doutora Marisa colocou é o seguinte, que o plano tem que ser o compromisso com o jurisdicionado. Mesmo que estando no teletrabalho, esse compromisso tem que ser efetivo, claro e verdadeiro. Não adianta, o teletrabalho não pode ser motivo para o juiz se esconder do jurisdicionado, né? Embora presencialmente tem muita gente que se esconda, né? Que acha isso no gabinete, não atenda ninguém, para conversar com o juiz é quase um parto, né? Mas se a gente quer uma jurisdição efetiva, vai se exigir muito diálogo e
trabalho para construir esse novo modelo de jurisdição. Só acho que essas reflexões aqui, que também não tem, como eu disse para a doutora Terezinha aqui no começo do nosso evento, né, acho que é desnudando os problemas do teletrabalho, que ninguém tem solução aqui, mas identificar os problemas já é um ponto de partida importante para tentar construir soluções que vão ser construídas com o tempo, com o diálogo, com a negociação, os erros e com os acertos, né? Acho que essa resolução tem o grande mérito de colocar essa possibilidade, né? E nós vamos ter que construí-la gradativamente, acertando e errando, e corrigindo onde errar, e reproduzindo as boas práticas onde a aplicação dela der certo. Acho que é o nosso desafio para os próximos anos, né? É isso mesmo, é que, assim, a constatação que eu faço, né, 1 ano e meio depois, é que a mudança foi muito brusca, né? Nós fomos atropelados aí por essa realidade, ninguém estava preparado para passar o que nós estamos passando agora. Então, o que tem acontecido? Eu acho que o judiciário tem ido na tentativa, erro, né, e vai consertando. Não tem, agora talvez se consiga construir o manual de emergência, né, nessas situações, mas a gente foi aprendendo com os erros, né? E eu acho que até que nós temos feito muito, todo o judiciário, a gente não parou, né? Conseguiu levar a atividade. Agora, eu percebo pelos contatos, né, que a corregedoria faz todos os dias com os juízes, que muitos ainda estão sofrendo com essa mudança, né? Não é fácil, você tinha aquela rotina, pegava o carro, ia trabalhar, ficava 1h30 no trânsito para ir, 1h30 para voltar, não é isso? E aqui, pelo menos para mim, é assim, né? E tinha aquela rotina, né? E a gente está confortável nas rotinas que a gente tem, né? Mesmo que elas não sejam boas. E, de repente, o freio de mão foi puxado e nós estamos cantando pneu até hoje, a gente levou um susto. Há juízes que têm uma grande dificuldade de compreender que ele não pode se expor, né? A gente teve juízes que contraíram Covid e queriam ir trabalhar. Dizia, mas eu estou sozinho, eu posso ir. Não, você não pode, você não vá. Mas por que eu não posso? Ninguém pode me proibir de entrar no fórum. Mas não faça isso, você não pode ir. Agora já melhorei, já quero ir. Não, você não tomou a vacina, você precisa esperar a vacina para você... E servidores também. Tinha servidor que dizia, se eu ficar em casa, vai ter divórcio, eu não posso ficar em casa. Não, você vai para casa, você fica lá, não divorcia não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Foi impactante para todos nós tudo isso, né? Eu acho que foi um susto. E todos nós, de alguma maneira, tivemos perdas, né? Nós tivemos perdas, né? Pessoas próximas, amigos, tá? Então, é muita coisa ao mesmo tempo para a gente ir se adaptando. Então, às vezes parece que alguns perderam um pouco o rumo, né? É claro que o juiz tem que atender o advogado, que ele tem que fazer audiência, que não deu certo, você tenta de novo, vamos tentar outra já, pega o seu celular. Quantas vezes, né, relatam que a testemunha não sabe, ela posiciona o celular assim, e aí, né, Renata, você vê a testa, ela baixa mais um pouquinho a câmera, aquela paciência que a gente precisou aprender a ter para lidar com as pessoas, né? É diferente mesmo. Então, foi muito impactante. Agora a gente parece que está assentando um pouco essa poeira, está baixando, aí veio a resolução, e outras virão, e o que não der certo nessa vai ter que ser consertado por outra, né, que vai alterando, tem que ter paciência, procurar sair ileso, né, escapar ileso de tudo isso e vivo, né? Então, é isso, mas nós realmente fomos jogados assim nessa arena esquisita e está difícil de superar, mas estamos indo, né? Estamos fazendo o que dá. Cada um fazendo a sua parte, né? Nós já estamos chegando no final do nosso tempo, mas se a nossa corregedora permitir uns minutos mais... Claro, eu não vou a lugar nenhum, doutora Terezinha, ninguém se anoitece. Estamos presos todos.
Temos algumas perguntas e acho que seria interessante respondê-las, né? Primeira delas, eu acho que já foi até respondida na integralidade, mas se entender que é caso de complementar em algo, a nossa colega Marília Aguiar Leonel, ela perguntava sobre as metas que a Corregedoria esperava forem propostas pelos juízes no requerimento, e isso já foi falado em boa parte, mas se tiver algum acréscimo. E depois também a Andréia Cristina de Almeida Aguiar, ela coloca uma questão, né, se vai se esperar ou exigir o aumento de produtividade dos juízes, então, na verdade, também haverá necessidade de aumento de produtividade dos funcionários. E o Robson Santos Silva, ele indaga se houve uma diminuição ou um aumento de produtividade nesse ano e meio, já que isso deve ser aferido pelo BI, de relatórios estatísticos, se essa informação está disponível, né? E depois há um comentário da Marisa Vasconcelos, que os advogados estão tendo um acesso muito rápido para despachar com os juízes pelo Teams, e de qualquer lugar do país, isso então tem sido feito e com facilidade, os funcionários estão atentos a isso. E, por fim, do Fabiano Carraro, nosso colega também, que o TRF executou com muito sucesso e ao longo de 3 gestões o projeto de virtualização de autos. Essa foi a agenda da década passada. Para a próxima década, temos um encontro marcado com a reorganização administrativa para alinhá-la à nova realidade. Desterritorialização da força de trabalho, teletrabalho, especialização por tarefa e não mais por unidade, servidores trabalhando para mais de uma vara simultaneamente na execução de uma mesma tarefa, deslocamento progressivo dos recursos humanos para a atividade fim, decisões são as apostas do Fabiano, em linha aqui com o programa Evara, que já é desenvolvido lá na subseção de Santos, que é justamente com essa ideia, que até o Lunardelli também trouxe, essa questão de se comutar força de trabalho e recursos em geral. Então, doutora Marisa, se puder fazer um apanhado disso tudo. Nossa! Fabiana colocou uma proposição da palestra para ela, quase um plano estratégico, Fabiana. As mudanças estão vindo mesmo. O Fabiano resumiu bem aqui. Realmente a gente passou está concluindo, né, a fase da virtualização, né, porque se investiu bastante na digitalização, que não está concluída por conta justamente da pandemia, né, que havia caminhões cheios de processos para levar para digitalizar e quando fechamos tudo, ficou tudo ali recolhido. Então, essa realmente, o Fabiano tem razão, vai ser isso mesmo. Com relação a despachar pelo Teams, a Marisa Vasconcelos está falando aqui, a OAB tem dado um retorno muito positivo sobre isso. Eles estão, os advogados, satisfeitíssimos com o balcão virtual, em primeiro lugar, para o atendimento, né, da secretaria, e pela facilidade que estão encontrando de falar com os juízes, de agendar, de tratar com os juízes. Quando reclamam, é interessante isso, né, que algum juiz não atende, é interessante, era o mesmo que não atendia presencialmente, a mesma coisa que foi trazida para cá. E a OAB, num evento que eu participei, numa dessas lives aí do Instagram, os advogados pedem, né, tem um receio que acabe esse teletrabalho, né, e que acabe o balcão virtual, porque para eles é uma maravilha isso, ele do escritório conversa, né, com a secretaria e, enfim, não precisa se deslocar. Então, pelo que eu entendo, a OAB, até o momento, né, dá apoio, né, a tudo isso, né.
Com relação à produtividade, Andréia, né? Ela está perguntando se tem que pedir aumento da produtividade dos servidores. Isso. Na resolução que trata do teletrabalho dos servidores, tem alguma disposição a respeito, né? Porque, assim, a gente tem os bônus, mas tem os ônus também, né? Certo? Você tem que deixar comprovado, né, que o seu teletrabalho foi bom para o serviço público. Porque, senão, essa autorização, né, para o teletrabalho pode ser revogada. Há uma questão também que eu gostaria de mencionar, que há uma melhoria que está vindo aí, né? Isso aí a Renata Lotufo tem trabalhado nisso também. As audiências serão feitas pelo mesmo sistema do balcão virtual. Hoje a gente faz pelo Teams, né? Você monta, né, a reunião, tal, isso dá um pouco de trabalho. Em breve, muito breve, isso será feito no mesmo sistema que a gente adota hoje do balcão virtual. Então, vai ser uma facilidade, né, vai economizar bastante tempo. Tem muitos projetos bons vindo aí. Mas, assim, são... O feedback dos advogados é bom também em relação às audiências, né? Oi? Feedback dos advogados também, das partes, é bom em relação às audiências, né? E há também agora um trabalho que está sendo feito com o Tribunal de Justiça. Não sei se já sabem disso, as áreas técnicas estão tratando, aquelas cartas precatórias que a gente dá para eles, né? Agora elas vão entrar direto na caixa dos oficiais de justiça sem distribuir para as varas que querem isso, né? E as audiências poderão ser feitas dessa forma, né, que a gente está fazendo pelo Teams, e vamos fazer depois pelo sistema do balcão virtual. E quando é uma parte humilde, que não tem condições de se conectar por um celular ou computador de casa, ou as comarcas que ou terão aquelas salas de audiência passiva, ou o juiz, né, federal deprecante pode pedir ao juiz de direito que reserve um horário para que aquela pessoa se dirija lá ao fórum e ele possa fazer a audiência pelo Teams, ou pelo sistema do balcão virtual, como faz agora, né? Então, é a cooperação, né, entre os órgãos públicos aí. Então, tem muita coisa boa acontecendo que vai facilitar. Então, são ferramentas eletrônicas que estão sendo disponibilizadas e que terão que ser bem utilizadas, né? Inclusive por quem quer o trabalho não presencial. Então, tudo isso vai ser cobrado, isso está na sua estratégia, no seu plano de trabalho. Agora, com a notícia que o TJ de São Paulo vai migrar também para o PJE, vai certamente facilitar muito, né, o nosso intercâmbio, porque nós ainda temos muita relação processual com a Justiça Estadual, e trabalhando no mesmo sistema, certamente teremos um ganho bastante grande, né? Aqui também já entrou mais uma observação, uma ponderação do Robson Santos Silva, que ele observou que nos últimos meses, elogios por advogados e partes que conseguiram acesso direto aos magistrados ou a serviço da vara, mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Seria oportuno que os magistrados, mesmo em trabalho presencial, permanecessem acessíveis por meio de videoconferência, sem exigir dos jurisdicionados o deslocamento ao fórum de quem precise do atendimento. Parece uma boa providência, até porque nós diminuímos a poluição, o tráfego, enfim, o tempo rende mais para todos, não é? Que a nossa corregetora diz disso.
Eu acho excelente que o juiz pode fazer isso, sim. Não faz sentido nenhum mandar alguém se deslocar milhares de quilômetros quando ele pode se conectar numa ligação e conversar, né? Então, é evidente, né? Hoje os desembargadores estão atendendo assim, né? Doutor Lunardelli atende o advogado que está longe, que vai fazer sustentação oral no Teams também, né? Nem se desloca. Então, eu acho que voltar para trás não tem mais cabimento mesmo. Não tem mais cabimento. Então, acho que o Robson tem toda a razão. Nós temos feito também... Colocar isso numa recomendação, alguma coisa assim. Acho que já foi uma sugestão aí para a corregedoria. E nós temos feito também com bastante sucesso as sessões por videoconferência ou apenas eletrônicas mesmo, tem funcionado bastante bem também, né? Tem sim. Nós não vamos voltar atrás, né? Acho muito difícil. Essa preocupação da OAB, ela se justifica, né? Porque se está indo melhor, por que nós vamos voltar para trás? Então não faz mais sentido, né? A gente tem que caminhar para frente. Então, acho que cada vez mais vai ser digital, né? O Nardelli e o Fabiano aqui também. A gente vai ficar, acho que, voltar para um modelo muito híbrido e acho que tende a migrar um pouco mais à frente, para mais à frente, 3 ou 4 anos, para um modelo completamente digital, de uma justiça muito diferente, sobretudo quando a plataforma do PJM estiver profundamente enraizada, né? Ela está cada vez mais ganhando espaço, se tornando predominante, e acho que, sobretudo com a tecnologia de 5G, que vai ampliar brutalmente a capacidade de transmissão de dados das redes, é inevitável que a gente tenha uma mudança profunda aí na forma de prestação de serviço em todas as atividades, não é só no judiciário. Acho que todas as atividades na área de serviços, sobretudo, vão trabalhar cada vez mais no mundo virtual. Sei, uma impressão, pode ser que esteja completamente equivocado. Mas eu acho que nem vai demorar 3 ou 4 anos, eu acho que isso vem antes. Nós estamos andando muito rápido, né? Acho que estamos indo muito rápido. Terezinha, nesses 30, desculpa falar, incluir você no rol das pessoas antigas, mas nós mudamos tanto nesse período, né? Em 30 anos a gente andou muito, e de repente em um ano nós fomos obrigados a caminhar mais rápido, e cada vez vai ser mais rápido, né? Porque são as ferramentas que vão melhorando, né? Tecnológicas, é natural que daqui 1 ano, 2 anos, a gente tenha ainda andado muito mais que isso. Eu acho que vamos sim. Tem que todo mundo acompanhar e aceitar, porque tem gente sofrendo porque resiste. A resistência que traz esse sofrimento, esse atrito, né? Vocês lembram do balcão virtual, Renata? A gente teve um incidente sério com o balcão virtual. Hoje, os servidores e os advogados estão satisfeitíssimos com a fila do balcão virtual. Desde que isso foi implantado, ninguém reclamou que não funciona, ou que não foi atendido, ou que foi mal atendido, ou os servidores reclamando que não dava certo, enfim, nada, deu absolutamente certo. Então, é a resistência que causa esses atritos, assim. Vamos lá, gente, vamos aprender as novidades, é bom viver num outro mundo, né, diferente, né, melhor. Não, e, Marisa, você lembra quando você tinha o balcão tradicional e como achar um servidor para atender o balcão era um problema, né? Que parecia que era um castigo. Era um castigo atender o balcão para algumas pessoas, não para todos, obviamente. Mas às vezes era mesmo, né? O sujeito já tinha passado pelo mandado de segurança, pelas diversas, né? Pela execução, não sei o quê, não dava certo, punha no balcão, né? Era a última tentativa, né, que se fazia, né? Agora já virou anedota do passado. De fato, tudo mudou, não mudou só essa parte tecnológica, né? Mudou o modo como a gente vê as coisas. E até fazendo assim, na hora que a doutora Marisa estava explicando, né, aquela pergunta do Décio, sobre a questão das metas, né, do que não basta o juiz falar que vai fazer 5 sentenças, o juiz agora, cada vez mais, ele tem que ter uma noção do tempo da hora, de quanto custa a hora dele,
e de quanto custa a hora dos servidores que trabalham com ele, para não ficar fazendo trabalho inútil, né? E a gente, no começo, a gente tinha muito arraigado aquela coisa assim, não, o juiz tem que se preocupar com o gabinete. Então, o juiz tem que fazer sentença, decisão interlocutória, audiência, o juiz titular toma conta lá dos servidores, quem que vai ganhar a função X, quem vai ganhar a função Y, só que não é só isso. A gente também tem que gerir, por exemplo, o tempo do processo. Eu pego os processos lá na minha vara de bens apreendidos, né? A doutora Marisa sabe. Às vezes eu fico assim um dia inteiro lendo, lendo uma parte, destrinchando para descobrir aonde que está o bem, processo antigo, que o bem foi parar não sei aonde, está com não sei quem. Então, assim, e às vezes o processo não foi para o arquivo ainda, está lá orbitando ali, porque tem esse bem apreendido ainda que não foi resolvido, né? Saiu a resolução, você viu, né? Então, assim, acho que no plano de trabalho engloba isso, vai muito além da sentença, do número de audiência, vai, assim, de você fazer um trabalho racional, porque, de repente, você vê que as pessoas estão lá perdendo tempo. Oficial de justiça, quantas vezes não manda oficial de justiça 20 vezes no mesmo endereço? Quanto custa a hora do oficial de justiça, né? É uma pessoa que está saindo na rua, que está se arriscando, enfim. Então, acho que a gente precisa começar a mudar essa chavinha, isso. Quanto vale o meu tempo? Quanto vale o tempo dos servidores? A gente tem que fazer processos racionais, né? Aliás, com relação aos oficiais de justiça, a doutora Renata teve uma ideia. Eu tenho muito medo quando eles têm uma ideia, sabe? Porque significa que a gente vai morrer de trabalhar com mais uma coisa. Vai ser criado um banco de dados, é mais ou menos isso, né, Renata? Com as certidões dos oficiais de justiça, né? Então, eu tenho lá, segundo a doutora Renata, tem os sumidos master, né, na justiça, assim. O sujeito não é achado no criminal, nem no civil, nem no previdenciário, nada. Então, é o mesmo da execução fiscal. O sumido do 366 do CPP... Isso, ele está executado e está processado lá no civil. E aí vai ser criado um banco de dados, então o oficial certifica que aquele endereço não é o da pessoa assentimada, ou que é um terreno baldio, ou que ele nunca morou lá, ou que ele mudou, e o oficial, não haverá uma próxima diligência em outro processo para aquele lugar. Por quê? Vai se consultar o banco de dados e vai se saber que ele não é localizado lá, enfim, não haverá um segundo oficial de justiça indo lá, um terceiro oficial de justiça indo lá. O que está acontecendo? A gente foi obrigado a puxar o freio de mão, estamos com o pneu ainda, e essas ideias estão surgindo. Então, a gente vai melhorar muito. Imagina aí no Nardelli, né? Um sistema totalmente digital, você procurar um endereço, se aquele bem já foi penhorado em processo de outra justiça, né? Não vai ter outra penhora naquilo ali, uma outra avaliação, né? Que já foi feito por um, não precisa ser feito por outro, né? Eu acho que o caminho é esse mesmo, né? E ainda bem, né? É muito melhor. A tecnologia nos proporciona racionalizar o serviço, né, de uma forma que a gente possa se dedicar mais à qualidade do trabalho, né, enquanto a tecnologia faz virar a quantidade e nós nos ocupando de questões mais complexas, podendo nos deter mais em casos que realmente reclamam uma atenção, uma profundidade maior. Eu acho que nós vamos ganhar muito em eficiência e em qualidade. Com certeza. Sim, esse é o caminho mesmo, né? Daqui uns 2 ou 3 anos, né? Eu acho que estará tudo realmente digitalizado, bem antes do que todo o sistema, né? E, sei lá, vai ser um judiciário totalmente diferente daquela pré-história que nós vivemos lá. E quem não acompanhar será abduzido. Não tem como. Não vai ter lugar para pessoas que não acompanhem essas mudanças. Não vai ter lugar. Essas pessoas vão sofrer muito e vão atravancar um pouco, né? Por isso que a gente tem que se adaptar. À medida em que aparece uma nova ferramenta, é aprender a usar aquilo, né? Não tem por que resistir.
aquele ofício que chegava no papel e punham em cima da mesa do juiz para ele ler, ele não vai voltar, ele não vai mais aparecer lá. A gente tem que saber onde procurar isso. Onde é que eu procuro isso? Pergunta para alguém que saiba te explicar onde é que no sistema você vai encontrar aquilo. Não fique esperando alguém avisar, né? O sistema do PJI-COR, da Corregedoria Nacional, ele tem que ser acessado pelo juiz para saber se naquele dia ele tem uma intimação para ele cumprir, né, da corregedoria. Então, um prazo para ele informar morosidade no processo. A gente coloca no PJE, né, entra aquela representação, a corregedoria não vai mandar um e-mail para o juiz avisando que ele tem um processo lá. Cabe a ele ir olhar todos os dias, ele acessar, para saber o que é que tem ali para ele, né, de novidade. Então, precisa aprender a usar o sistema eletrônico para saber tocar o processo. Não, as coisas não voltarão a ser o que eram antes. Não vai ser, o sistema não vai voltar para trás. Vamos resistir. Vamos andando para frente sempre, não é? Eu acho que, então, por hoje, se não houver mais ninguém mais tiver. O pessoal está assustado com a corregedoria, eu acho. Será? Acho que não. Não, mas olha, foi muito bom, acho que os esclarecimentos todos foram prestados e clareou bastante, e acho que nós teremos aí pela frente muita evolução e trabalharemos de uma forma muito mais adequada e eficiente. Muito obrigada, doutora Marisa, pela sua colaboração, por ter estado aqui conosco, por dispor do seu tempo para trazer todas essas informações. Eu agradeço. Muito obrigada, Imag, a todos vocês. Muito obrigada, e nós vamos então por hoje encerrando, não sem antes convidá-los a estarem conosco novamente amanhã, apenas ressaltando que amanhã o início será às 18 horas e não às 17h30, como tem sido nesses dias, por compromisso do nosso ilustre palestrante, o Silvio Meira, que é cientista, professor na área de inovação e transformação digital. Ele virá falar sobre transformação digital, o teletrabalho e as perspectivas para o futuro. É imperdível, ele que é um grande conhecedor desses temas e tem atuado bastante e tem muitas informações para nos trazer, e será o interlocutor, juiz federal Décio Gimenez. Aguardo, então, todos amanhã, às 18 horas. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada à equipe da Imag, que nos deu o suporte, obrigada à doutora Marisa e os colegas Lunardelli, Décio e Renata, e até amanhã para todos. Tenham uma boa noite.